Meus irmãos, então vamos retornar, então, enquanto os outros chegam. Até o momento, nós vimos, vamos dizer, para pegar o tema da palestra, né, as regras fundamentais do jogo. Nós vimos uma coisa importante que é o dinheiro. Ele é inevitável e a forma como a gente lida é fundamental, né? A gente entender se ele vai nos aquecer ou vai nos queimar. Mas as regras fundamentais são que Deus é dono de todas as coisas, por direito de criação e direito de capacitação. E Deus tem um plano para os recursos que Ele nos concede para administrarmos, que é abençoar a nossa família, abençoar o próximo, abençoar a igreja. Eu não coloquei um slide aqui, que dia de polêmica é amanhã, tá? Mas nós temos um outro papel também com a relação do dinheiro e que a Bíblia ela é clara sobre esse aspecto, que é o nosso dever como cidadãos. E eu estou falando de impostos. Entenda impostos e a relação com o Estado, tudo aquilo que a gente deve fazer diante da lei. Então, sim, pagar tributos, honestamente. É lógico que existem meios lícitos, né, meios legais para você pagar menos impostos, e a gente vai falar amanhã de uma modalidade de investimento que você consegue pagar menos imposto e ainda receber alguma coisa de volta. Então já fica a dica para amanhã, spoiler. Então, se eu fosse você, eu viria amanhã. Então, existem meios lícitos da gente pagar menos impostos, mas é nosso dever pagar impostos. Mas existem outras coisas também, como cidadãos, nós devemos fazer. Por exemplo, não ficar compartilhando PDF de livro em grupos de WhatsApp. Isso é contra a lei. Tá? Sabe aquele filme que está todo mundo vendo e você não viu porque eles baixaram no torrent? Também você não deve ver. Entendeu? Então existem alguns pontos, mas eu falei, a polêmica deixa para amanhã, que a gente tem tempo. Tá bom? Hoje a gente tem menos. Então vamos continuar. Tá? Nós colocamos aqui os princípios fundamentais, as regras fundamentais do jogo da vida, vamos dizer assim, né? Do jogo da vida do cristão. E agora vamos ver alguns princípios importantes também de como a Bíblia mostra como a gente ganha dinheiro, como a gente gasta dinheiro, entre outras coisas. Tá? Mas lembrando que aqui eu vou tratar pontualmente. E amanhã a gente vai aprofundar e na prática, tá? Então a parte que eu vou falar sobre gastar dinheiro, a gente vai ver na prática como é que a gente lida, num orçamento, num planejamento, tudo isso para amanhã. Ganhando dinheiro. O que a Bíblia fala sobre isso e qual é o princípio bíblico de ganhar dinheiro? Primeira coisa que o trabalho é árduo. A gente já até citei aqui sobre a questão depois da queda. Como é que é a relação de nós, filhos de Deus, como é que a gente lida com o trabalho? O trabalho é árduo, gente. E a gente precisa lembrar, o trabalho ele é árduo, ele é difícil. Por mais que você goste do seu trabalho, eu tenho certeza que existe um dia que você não está a fim de fazer uma planilha, ou você não está a fim de fazer uma ligação, ou de você atender um cliente. Isso é resultado da queda. Tá? Então, o trabalho traz as suas dificuldades. Mas a gente precisa lembrar que ele é árduo. Ele não é para ser feito de maneira preguiçosa, desleixada, porque a gente trabalha não para o nosso chefe. A gente não trabalha para a empresa que a gente trabalha. A Bíblia é clara falando que nós trabalhamos como para o Senhor. Ele está falando isso para escravo na hora. Paulo está falando, entendeu? Então, assim, a gente trabalha para o Senhor. Então, se você trabalha, você deve trabalhar arduamente, diligentemente. Você é um representante, você é embaixador de Cristo aqui na terra. Então seja um exemplo trabalhando.
Trabalhamos para não sermos peso a outras pessoas. Isso é importante. Infelizmente, a gente tem visto uma sociedade cada vez mais preguiçosa, achando que vai ganhar dinheiro fácil, e acaba que isso se torna um problema na comunidade cristã, quando pessoas não querem trabalhar e falam que estão com dificuldades financeiras. Você é chamado ao trabalho, especialmente os homens. Viu, homens? Então, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Paulo falando aqui, tá? Visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Paulo construía tendas. Ele poderia muito bem se dedicar integralmente ao ministério, mas ele preferiu também fazer algum tipo de trabalho remunerado para não ser peso. Meus irmãos, que muitas vezes estão passando dificuldades, e sei que a economia muitas vezes ela é difícil, e às vezes realmente não tem oportunidades. Mas você precisa sondar o coração e pedir ao Espírito Santo que te mostre se você está realmente buscando trabalhar ou se você está sendo um peso para a sua comunidade. Então, reflita, ore e pense a respeito. O preguiçoso deve experimentar a pobreza. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui é a pessoa intencionalmente querendo receber recursos sem querer trabalhar, sem querer fazer nada. O nosso trabalho deve abençoar financeiramente outras pessoas. A gente falou aqui sobre a generosidade, né, sobre abençoar o nosso próximo, mas veja como é a lógica do Evangelho estampada em Efésios 4:28, mostrando qual é o nosso papel. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Veja que o que a gente vê nesse versículo não é simplesmente trabalhe e cuide da sua família e está tudo certo. Não, você tem um propósito também de abençoar com aquele que está necessitado. Afinal de contas, o dinheiro é de Deus, o dinheiro é do reino e deve servir ao reino dele. E um pouco sobre um aspecto que eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, nessa dúvida se você pode buscar aumento de renda, se seria ganancioso, se não seria. Será que se eu buscar, trabalhar um pouco mais, ou buscar cursos que eu consiga evoluir na carreira, será que isso seria ganancioso? A palavra de Deus nos dá uma dupla resposta direta. Trabalhe duro, mas também trabalhe de forma inteligente. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto? Não, entre a plebe. O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. A gente sabe que existem vários conselhos ali. A gente não pode chegar e pegar o livro de Provérbios como uma promessa, tá? Mas com vários ditos de sabedoria fundamentais para a vida cristã. E aqui ele está colocando uma verdade fundamental. Aquele que é bom no que faz, ele naturalmente será destacado. Então você, eventualmente, buscar uma ascensão profissional para abençoar sua família, para você cumprir aquilo que você deve fazer, não há mal nenhum. O problema não está em quanto você ganha. Se você chegou ao cargo de presidente ou se você ficou no cargo de analista júnior, por exemplo. O ponto é se você faz com dedicação aquilo que você foi chamado, que você deve se profissionalizar sim, porque você deve devolver para o Senhor o melhor trabalho, e naturalmente, se você vai devolvendo um bom trabalho, isso é reconhecido dentro de uma empresa e você vai ascendendo. O que não pode acontecer é você, por
ascender, achar que você é dono de todas as coisas, que é na força do seu braço que você conquistou tudo isso e você merece. A gente viu que não é assim. Então, não há problema nenhum de você buscar, de repente, uma ascensão profissional para, de repente, servir sua família com um plano de saúde melhor. Por que não? De repente, a sua família está necessitando de um tratamento mais específico. Por que não ganhar um pouco mais de renda, fazer mais renda e abençoar a sua família? Por que não você trabalhar um pouco mais ou de forma mais inteligente, vamos dizer assim, em vez de gastar mais horas, mas ganhando mais dinheiro por hora trabalhada, para servir mais a sua comunidade? Eu conheço pessoas que fazem trabalho, fazem renda extra, simplesmente para doar para missões. É uma forma. Sejamos intencionais. Gastando dinheiro. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Eu sei que isso pega para muita gente, mas quando a gente gasta tudo o que a gente tem, a gente está falando que nenhum problema vai acontecer com você. Você recebeu 8 e gasta 8, você não está sendo zeloso o suficiente para um dia de adversidade. Segundo a palavra de Deus, isso é tolice. Eu não estou falando que isso é pecado, estou falando que a palavra de Deus fala que é tolice. E eu gostaria de dar um outro ponto aqui que a gente vai abordar mais amanhã, é que não é só o quanto você gasta, é no que você gasta. Porque às vezes você pode ter um orçamento que está sobrando dinheiro tranquilamente. Você não entra em cheque especial, você não tem dívida, mas será que você tem gastado dinheiro naquilo que exalta o nome de Deus? Será que é uma coisa que a gente sempre fala no nosso perfil e tal, será que a fatura do cartão de crédito, a sua fatura do cartão de crédito revela quem Deus é? Ah, mas comprar uma roupa vai... Sim, você está servindo sua família. Agora, quando você está desperdiçando tolamente o dinheiro, um assunto que a gente vai tratar amanhã com os homens, de repente em loteria, jogos de apostas, cassino online, será que isso é uma forma justa, adequada de gastar dinheiro? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Então, não é só o quanto você gasta, que é fundamental. E claro, mas Silvano, a economia está tão difícil, eu estou ganhando pouco, as coisas estão caras. Verdade, verdade, eu reconheço isso. Eu reconheço isso. E por isso, você tem duas atitudes. Reorganizar despesas, o que é mais difícil, quando você tem uma renda menor e tal, ou você buscar uma forma de ganhar mais, para equilibrar as contas. São dois caminhos possíveis. Investindo dinheiro. Provérbios 30, 24 e 25 diz: há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. No verso anterior, falando sobre gastar dinheiro, a gente falou sobre não gastar tudo que tem. E aqui, as formigas ainda nos ensinam que, no momento que elas podem trabalhar, elas recolhem as folhas para que no inverno elas possam se aquecer, comer, enfim. E é esse o princípio quando a gente fala de investimento. O problema é que o mundo vai te falar que investimento é uma maneira melhor para você ficar milionário, para você enriquecer. Isso pode acontecer. Mas qual é a visão cristã sobre o investimento? Preparar para o dia de adversidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus governa a história. E Deus está te dando a oportunidade para você gerenciar o orçamento que Ele te deu para se preparar para os momentos difíceis. Só que sabe o que muita gente faz? Que quando vem o dia da adversidade, é simplesmente o inimigo que trouxe. Será? Ou será que você não foi zeloso o suficiente também? Ou só isso? Muitas vezes, nós criamos os nossos próprios problemas.
só mais uma pizza, só mais uma blusa, só mais um livro. Livro que são coisas que eu gosto bastante, mas isso pode contaminar o teu coração também. Não é só coisas fúteis que podem contaminar o seu coração. Coisas boas também podem virar ídolos na sua vida. Filhos podem ser ídolos. De repente, o excesso de atividades, de dinheiro que você tem gastado com eles, isso pode ser um problema na sua vida também. Então, a gente precisa se preparar para esse dia da adversidade. Eu entendo, gente, a população brasileira vive dias difíceis, mas isso não é de hoje. A gente precisa entender, reconhecer os problemas que nós vivemos e trabalharmos para honrarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado e administrarmos de forma eficiente e diligente para a glória dEle. Doando dinheiro. Já trouxe esse versículo e 2 Coríntios 8:9. Eu falo que essas coisas que eu tenho colocado aqui agora, eu tenho chamado como se fossem os 6 pilares da vida do cristão, sabendo como a gente deve lidar com isso. Gastando dinheiro, ganhando dinheiro, investindo, a gente sendo generoso, são coisas fundamentais na vida do cristão. E generosidade, gente, a gente precisa entender que existem muitas regras que as pessoas colocam sobre os cristãos. E vocês têm que... Aí eu vou colocar um peso aqui sobre o conselho da igreja. O conselho da igreja tem que direcionar como é que vocês devem lidar com essa questão de dízimos e ofertas. Vocês precisam procurar o conselho e buscar o entendimento sobre isso. Mas o crente é chamado para ser generoso. Eu sei que chegaram algumas perguntas que nós trataremos delas depois, sobre essa questão de dízimos, em que situação eu devo dar ou não devo dar. O princípio fundamental, gente, é que aqui em 2 Coríntios 8:9, por exemplo, a Judéia estava passando por um momento de fome muito grande. Os pobres lá na Judéia estavam sofrendo muito. E Paulo chega à igreja de Corinto, uma igreja com mais recursos financeiros, era um local de muito comércio, muitas riquezas. Paulo fala assim, pessoal, desculpa se eu estiver falando de forma informal, tá, gente? Assim, lembra daquilo que vocês se comprometeram em mandar recursos lá para a Judéia, para os pobres da Judéia? A igreja da Macedônia, que tem muito menos recursos do que vocês, superabundaram naquilo que eles puderam fazer. Eles foram além daquilo que eles podiam fazer. Meus irmãos, entenda, e eu falo com tranquilidade, vou falar de uma forma geral, tá? Mas especialmente dentro da nossa denominação, eu sei que homem, é pecador, mas a gente tem visto, fora da nossa denominação, muito problema com relação a isso. Pela questão da teologia da prosperidade, para que você doe o máximo que você puder por uma questão de barganha, porque você vai ser rico. A questão não é essa. A questão da generosidade, do chamado que nós temos para abençoarmos a nossa igreja local, os pastores, os missionários, é para uma questão, gente, que está biblicamente, e a gente precisa honrar essas pessoas que nos abençoam. A gente precisa, para que essas pessoas se dediquem ao estudo da palavra e possam trazer ensino para a igreja, para que a gente possa ter luz, para que a gente possa ter um microfone, precisa de dinheiro, gente. E a gente precisa, se você está sendo abençoado, você precisa também abençoar, gente. E não é pensando que eu dando dinheiro, nesta vida você terá tudo do bom e do melhor. A nossa perspectiva é outra, a gente está olhando para a eternidade. O que a gente faz aqui ecoa na eternidade. Isso daqui é só uma passagem. Então, pensem nisso. A relação que nós temos com o dinheiro na generosidade, ela precisa ser intencional e sem barganha. Dediquem um tempo à leitura de 2 Coríntios 8:9. Existem vários outros textos na Bíblia que falam sobre isso. Mas dediquem tempo para a leitura desses 2 capítulos, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Contentar-se no Senhor, outra coisa fundamental na nossa vida. E mal compreendida também.
quando a gente trata de dinheiro. Acho que um texto muito conhecido, e às vezes até mal interpretado, especialmente o último versículo, nós aprendemos o contentamento. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que um dos versículos mais citados fora de contexto, do jeito que as pessoas querem, é esse último versículo, né? Que tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse um mantra para você conquistar tudo que você quer. E você viu que o contexto não tem nada a ver com isso. Aqui Paulo está falando que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. A vida cristã deve ser uma vida de contentamento no Senhor, mas não interprete a vida de contentamento como algo passivo, em que você deve ficar sentado, parado, sem fazer nada. Não é isso. Paulo trabalhava, Paulo anunciava, Paulo pregava, estava preso, e independente das circunstâncias, independente da situação, ele sabia que Deus era o Deus dele, e que ele era bom, e que ele sabia que ele poderia se refugiar no Deus poderoso. É sobre isso. Às vezes nós passamos algumas dificuldades por circunstâncias até que não foram nossas que criamos. Eu falo sempre o exemplo da pandemia, porque pegou muita gente, sim, de calça curta, desavisado, tomou um tombo, entendeu? Então, imagina uma pessoa que, por exemplo, eu mesmo, a gente estava construindo hotéis na pandemia. Como é que eu ia imaginar que aconteceria uma pandemia e que os custos iam duplicar e tal? A gente poderia, eventualmente, ter tido uma gestão melhor? Poderia. Mas o que a gente precisa entender é que, independente das circunstâncias, a gente precisa estar contente no Senhor. Sabendo que, apesar das dificuldades, ou apesar da bonança que a gente está vivendo, a gente precisa ser contente no Senhor. É difícil, gente, eu sei. O nosso coração, ele é enganoso, ele é pecaminoso, mas Paulo aprendeu. E nós devemos aprender também. E isso é uma caminhada diária. Mas, de novo, reforço, isso não é um convite à passividade e ficar sentado sem fazer nada. Tá? Isso não é contentamento. Finalizando esse nosso primeiro dia. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem porque a gente está entendendo que existe uma vida, e aí pegando o livro todo de Eclesiastes, existe uma vida além do sol, acima do sol. A vida que está debaixo do sol, ela é dura, muitas vezes é vapor, é fútil, é um trabalho que não tem fim, que não chega a lugar nenhum, mas a nossa vida, Deus colocou a eternidade no coração do homem para a gente ver além do sol, aquilo que é eterno. Então, tudo que a gente faz aqui, a forma como você lida com o dinheiro, ecoa na eternidade. Você é servo do Deus Altíssimo. A sua vida aqui, neste lado da eternidade, é uma passagem. Então a gente precisa entender, de forma fundamental, hoje é isso, tá? Que nosso lidar com o dinheiro, ele é muito além do que simplesmente jogo de mais e menos, e é uma questão de a gente olhar para a eternidade e ver se o Deus que é dono de todas as coisas está se agradando da forma como a gente lida com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E para finalizar aqui, eu gosto sempre de trazer essa frase que
eu acho que expressa bem aquilo que é a vida cristã, que é menos carpe diem, mais corandeu. Para quem não conhece esses termos, o carpe diem é você aproveitar a vida agora. Você aproveitar ao máximo, como só se existisse o aqui e o agora. Isso não reflete o que é a vida cristã. Viver corandeu, e corandeu é viver diante da face de Deus, para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, essa é a vida do cristão. Não é o aqui e agora que importa. Importa o que vai ser na eternidade. Talvez você não tenha grandes recursos nesta vida. Talvez Deus soberanamente, por mais que você se esforce, talvez Ele não te dê mesmo. Você acha que lá em Hebreus, nos heróis da fé, só tiveram gente com muito dinheiro que não passaram por dificuldades? Pelo contrário. Quantos sofreram? Quantos tiveram grandes dificuldades? Nós não sabemos. Deus é soberano sobre essas coisas. O que precisamos entender é que Deus nos deu formas de como devemos lidar com o dinheiro, independente da quantidade que nós tivermos aqui. E por isso que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, diante da face de Deus. Então, por isso que eu falo assim, menos carpe diem e mais corandeu. Foco na eternidade. Meus irmãos, então, espero amanhã cada um de vocês. Sei que a gente já está chegando ali 10 para as 10, mas nós temos uma jornada amanhã importante também. Então, tem várias coisas que a gente vai fazer de forma prática e como vocês vão lidar isso no dia a dia com a questão do dinheiro. Vou orar e despedirmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pelo Teu cuidado, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça que é derramada sobre nós, ó Pai. Somos gratos pela vida do irmão Silvano, da Sílvia, que vieram em segurança aqui para próximos de nós, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela vida deles, que tem abençoado irmãos como nós, ó Pai, que necessitamos desse conhecimento. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, a sua família, ó Pai. Que o Senhor também abençoe cada irmão que está aqui, que possamos ir aos nossos lares com a Tua segurança, com o Teu cuidado, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, tenhamos uma noite abençoada de descanso e amanhã estejamos aqui para aprender um pouco mais e nos confraternizarmos também aqui como irmãos, ó Pai. Nos abençoe nesta noite e nos abençoe amanhã no decorrer do dia também. Em nome de Jesus oramos. Amém.